Vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus no dia de hoje. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. O que são olhos altivos? Olhos altivos fala de uma pessoa arrogante, de uma pessoa tão cheia de si ao ponto de não se abrir para receber nenhum tipo de ensinamento. O texto sagrado diz que bem-aventurados são os humildes, ok? A humildade fala de alguém que tem um coração ensinável, alguém que tem essa doçura e essa inteligência emocional para parar, para ouvir o outro e absorver do outro aquilo que de repente ela não tem, que é aprender sobre. Aí o texto diz língua mentirosa. Existem pessoas que têm o prazer de caluniar e difamar. Existem pessoas que têm prazer de se defender atacando o outro. São pessoas que criam histórias. É o fermento, né? Elas têm dificuldade para lidar com a verdade, porque lidando com a verdade, ela vai ter que assumir a sua parte, ela vai ter que assumir o seu erro, então ela prefere jogar tudo na conta do outro. É aquele famoso mentiroso contumaz. Ele tem prazer de viver uma vida cheia de mentiras. Mãos que derramam sangue inocente, ok? Isso não está falando apenas de você matar alguém, mas está falando de alguém que tem ações para prejudicar o outro. De repente, você quer se promover e para você se promover, você tem que prejudicar o outro. É uma coisa que eu sempre costumo dizer: ninguém toma o seu lugar. Ninguém toma o que é seu. Se você de fato acredita na gerência de Deus sobre a sua vida, é Ele que abre portas e é Ele que fecha portas. É óbvio que você precisa ter a sua consciência de que você precisa se implicar e se responsabilizar pelo trabalho que você está desempenhando. Se você desempenha um trabalho de excelência, não tem por que você se sentir ameaçado, ok? O seu lugar está reservado e o que é teu, é teu. Então não fique se permitindo ser dominado pelo medo e esse medo te leva a acreditar que você precisa prejudicar o outro para se manter na sua posição. Isso não agrada a Deus. Deixe de ser injusto e busque ser o mais justo possível. O coração que maquina pensamentos perversos. É o verdadeiro transgressor, né? Ele é alguém que articula, ele é alguém que com sangue frio, ele maquina o mal contra o seu próximo. Quando Davi tramou a morte de Urias, ele de verdade se colocou nesse lugar de ser alguém que maquina pensamentos perversos. E Deus reprovou essa atitude de Davi. As mãos de Davi tinham sangue, porque ele não matou diretamente, mas indiretamente, porque ele colaborou com a morte de Urias. Todas as vezes que você está diante da oportunidade de fazer o bem
e você se omite e por sua omissão aquela pessoa foi prejudicada, você está agindo de maneira perversa, porque você está pervertendo o direito. Aí diz o texto, pés que se apressam para correr para o mal. Existem pessoas que o pecado não precisa ir até elas. Elas vão até o pecado. Eles têm prazer de ocupar esse lugar de ser o transgressor. Então ele se apressa mesmo. Ele cria oportunidades. É que nem aquele tipo de pessoa que entra na sua vida para você ajudá-la, para você fazer algum tipo de bem a ela, e você cai na rede daquela pessoa e você faz o bem àquela pessoa. Por exemplo, você empresta dinheiro para uma pessoa, porque a Bíblia, ela nos aconselha a não emprestar dinheiro, mas a Bíblia não diz que é pecado emprestar dinheiro. Então aquela famosa história, né? Quando ele vem te pedir dinheiro emprestado, ele é um cordeirinho. Só que na hora de você cobrá-lo para que ele pague, ele se torna uma pessoa demasiadamente violenta. Só que quando você analisa as atitudes do sujeito, você vai perceber que quando ele te pediu aquela ajuda, ele já tinha em programa não pagar você. No fundo, ele já estava decidido a dar volta em você. É esse tipo de pessoa que se apressa a correr para o mal. E você vai ver que ele não se arrepende, ok? Ele tem sempre uma justificativa para explicar o seu mau caratismo. Outra coisa que o Senhor abomina, a testemunha falsa que profere mentiras. Ou seja, para você beneficiar uma pessoa, você concorda com a mentira daquela pessoa e você se alia a ela para fazer mal a uma outra pessoa. Cuidado. Se essa pessoa que está na sua vida, ela tem tanto prazer de fazer mal a outros, quando ela se voltar contra você, você vai ser o primeiro na lista dela. Tome cuidado. Outra coisa que o Senhor abomina, além da testemunha falsa que profere mentiras, essa sétima, ele abomina, que é o que semeia contenda entre irmãos. Eu fui vítima de uma situação como essa. Uma pessoa muito próxima de mim, ela tramou uma situação para que eu fosse envolvido numa contenda. Uma pessoa disse que eu fiz coisas quando na realidade eu não fiz, e as demais pessoas que faziam parte desse grupo, desse núcleo de relacionamento, ficaram contra mim e a favor dessa pessoa. E uma contenda foi armada. E o que você pode fazer com uma pessoa dessas, que tem prazer em semear contenda entre irmãos? Tem coisas que nos escapam, tem coisas que não dependem da gente, tem coisas que você se vê ali tão sem saber como sair daquela situação, que só Deus guerreando por você. Que você creia no cuidado de Deus. E que de verdade, se você tem algumas dessas características, alguns desses movimentos, se abra para evoluir e para se libertar. Porque ainda dá tempo de você se tornar uma pessoa melhor. O Espírito Santo está disponível para te ajudar. Um grande abraço, até a próxima.